um dos desafios desses tempos desafiadores, desses tempos bicudos, é o isolamento dos sujeitos. A gente tem vivido, aparentemente, apesar de ter 1.260 seguidores no Facebook, e mais, não sei, 800 e poucos no Instagram, e mais 300 na agenda do WhatsApp, e a gente manda 18 bom dias nos grupos nossos. Eu tendo a pensar que a gente vive bem só. Sair, se escutar, estar junto, né? Vai ter um choquezinho ali, quando volta pra casa, Tem que ser difícil, né? Mas eu acho que a gente deseja a coletividade, não gostaria. Não? Não. Eu ainda acho que a gente deseja a coletividade, mas a gente não dá a coletividade. porque os tempos são curtos e a violência Eu acho que tem por falta de prática. Olha só, esse espaço de hoje, aqui, a vinda de vocês aqui hoje, é um espaço desse, da escuta, de fazer a palavra circular. Eu não tenho dúvida que o momento mais rico virá agora nas rodas de conversa. Então a gente pode se reconhecer e, quem sabe, fortalecer essa ideia da coletividade. Aqui. Bom, escuta, fazer circular a palavra e o suportar. Suportar é uma palavra interessante. Desculpa, Natasha, eu já tenho explicado isso algumas vezes. E suportar é uma das expressões que nos leva a pensar como... O que vocês associam com suportar? Aguentar, né? Carga. Como é? dar suporte. Suportar tem também, né? Tem a acepção do aguentar, tipo, não suporto mais, né? Mas essa ideia do dar suporte, que deriva um pouco dessa coisa da escuta. Então, quer dizer, poder aí abrir espaço para suportarmos uns aos outros, dar o suporte, dar a palavra, o que nós podemos fazer junto? Como é que tu tem lidado? Tem te sentido mais triste, mais chateada? Esse negócio que tem feito tem sido muito legal. Como é que nós podemos fazer junto? Quer dizer, abrir esse espaço da gente, fazendo a palavra circular, poder nos suportarmos. Tem um quê de aguentarmos, mas eu queria apostar mais nessa ideia do dar suporte uns aos outros. Né? Porque isso permite que a gente também suporte os estudantes. Né? Dê suporte a eles. Mas ela falou uma palavra que acho que não tem coisa de empatia. Eu me colocar no lugar dele para suportar ele, mas ela está passando ele. Me coloco no lugar dele. E aí eu vou ver o porquê que ele está sendo ele, um aluno, meu colega, que é chato, porque... E é mais fácil eu poder oferecer isso para o outro se de alguma maneira eu recebo. Se alguém pode me suportar e também escutar a minha agulha. Como é bom ter uma escuta. Poder fazer isso. Eu vou contar uma historinha bem rapidinha, Simone, aquela história do chimarrão, lá do estágio, com o João. Era o João? Lembra-se? João da Silva? O João era um estudante nosso de terceiro ano, Simone. Simone foi estudante já formada, professora de educação física, e fez estágio um ano e pouco, um aninho atrás, né, Simone? Faz 2 anos. 2 anos já. Passa, né? Bom, e nós estávamos no pátio da escola, numa quadra, assim, dando aula. Nós tínhamos o João, que idade? Uns 9 anos? 9, né? E ele vivia num abrigo, né, Simone? Isso, vivia num abrigo. Uma escola, tinha uma escola assim de classe média, bem interessante e tal. Mas ele vivia num abrigo, junto com um irmão, né, que também estudava na escola. O irmão acabou saindo da escola antes dele e tal. Tinha vivido episódios de violência familiar, haviam assistido a mãe ter sido esfaqueada, assim, uma história densa, assim. E o João, no percurso do jogo, né, do brincar e tal, ele encontrava dificuldades de se relacionar.
buscava interagir, queria uma centralidade, de certo modo, me ajuda se eu estou perdendo algum detalhe, mas ele queria aparecer no jogo. Então, ele precisava reconhecimento, visibilidade, protagonismo. Né? Acho que ele tinha mais uns 2 ou 3 irmãos, é isso? 3 ou 4? Eram 4. Quatro. Cada um estava morando numa casa diferente e ele e o irmão mais velho. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Bom, essa necessidade o tempo todo. E aí, em seguidinho ele se chateava porque não recebia a bola, porque alguém roubava a bola dele quando pegava no jogo. E ele se empurrava e saía, só que assim, quebrando tudo, assim, né? E numa dessas, claro, uma situação bastante diferente, né? Uma dupla de estagiários dando aula, que é bem diferente do nosso universo, né? De nós com a turma, né? Que seja mais quem olhando para nós, por nós. O professor ali acompanhando e tal, disse, vamos lá conversar com o João. E num primeiro momento eu cheguei lá perto, deixei uns 5, 10 minutos ali, respirando, tá? Ele foi para longe, arrancou uns galhos de árvore, estava indignado, está sentando do lado dele para conversar e tal. Perguntando para ele, ei João, o que aconteceu? E a turma, e a aula? Ele meio monossilábico, joga a bola para mim, tá? Que tu brinca, mas tu brinca com teus irmãos? Tá? Ah, não, eu brinco, ele deu uma relaxada ali. E o diferencial nesse papo com ele, a minha ideia era fazer ele de alguma maneira sair daquele momento ali, e a orientação da escola era, se acontecer alguma coisa, vocês não se estressem, levem ele, tragam ele para nós aqui. A orientação era na primeira, é isso sim? Ah, isso, Simone. Não dê nenhum tipo de atenção individual. Ele... A orientação é essa, ó, você não pode dar atenção para ele assim, porque ele é igual aos outros, não sei o que. Então, bom, aí o supervisor de estágio desacatando a orientação da direção. Me perdoem os diretores e diretoras aqui presentes. Juro que se eu for fazer estágio na escola de vocês, eu vou ser comportadinho. Mas, enfim, a situação era uma situação limite. Assim, bom, vamos lá conversar com o João e tal. Eis que depois de uns 10 minutinhos de papo, o João olha para mim e diz assim, tu me dá um chimarrão? Porque eu tenho o hábito de levar o chimarrão para o estágio, fico ali com os estagiários, acompanhando e produzindo aquele laço assim. Vamos lá tomar um chimarrão. A orientação acho que até era inclusive essa, assim, vocês, pelo amor de Deus, não deixem o chimarrão das crianças. Né? Já que era para quê? Subverter total, né? Não fui pro sonho, mas enfim. Vou chimarrão, mas tu gosta de chimarrão? Eu gosto. Tchê, não era frescura, ele tomou mesmo. Tomou a roncar. Mas quando tu toma chimarrão, com o que é que tu toma? Tu faz isso que eu gosto. Bom, tudo isso um pouco para ilustrar com vocês, isso que a gente vem falando, essa ideia do suportar. É claro que as condições, né, da gente poder fazer isso, né, com uma turma de 40, só nós, né, são tanto quanto desafiadoras, né, são tanto quanto... Mas eu não tenho dúvida que vocês, na artesania e na sensibilidade do dia a dia, têm feito isso. Minha palavra é no sentido de enaltecer e vocês trazerem isso para mim. Trazer isso, se alimentar disso. Tem um livro muito interessante que eu descobri há pouco tempo, assim, de um cara das artes, que é o Didi Huberman. E o título do livro é A Sobrevivência dos Vagalumes. E ele fala dos vagalumes como esses seres inspiradores, assim, no meio das trevas, da escuridão e tal. Daqui a pouco a gente vê um pontinho de luz, né? E ele faz, claro, uma analogia assim, artística, sensível, né? De que como é que a gente pode se inspirar um pouco nessa ideia do vagalume? Trazer esses pontos de luz, essas invenções, né? Essas nossas sensibilidades, atos, vidas aí para, né, aquilo que o IDEB não consegue captar. Desculpa, eu estou pegando o IDEB, não é assim, mas aquilo que, né, a matematização da vida, né, ela não consegue captar. Aquilo que está na ordem do sensível. Mas o professor de educação física é um mestre. Eu diria que a gente tem
nome? Vanessa. Diz aí, Vanessa. Eu só ia dizer que vai além do conteúdo, né? Para tu conseguir passar o teu conteúdo também é necessário esse suporte, né? Essa interação maior com os teus alunos, né? Então acho que tu tem que ganhar eles e ganhar a confiança deles para eles, né, conseguirem. E essa ideia, né, Vanessa, de ajudar eles, bom, acolhê-los, suportá-los, mas pode soar que a gente está fazendo um discurso, perdão da expressão, meio mimimi. Bom, querido, só acolhido. Também não é isso. Ou melhor, não é Só só isso. É preciso a gente também construir vocabulário de reconhecimento com eles. O que eu quero chamar a atenção com construir vocabulário de reconhecimento? Vocês conhecem aquela famosa expressão, não bote palavras na minha boca? Que é quando alguém suscita algo que a gente estaria pensando ou sentindo, né? Eu diria, é um pouco esse o nosso desafio também com a criançada. É colocar palavras na boca deles. Ou seja, convidá-los a pensar, a formular, a reconhecer aquilo que está se passando. Talvez muitos deles jamais tenham escutado a palavra fobia. Jamais já tenham escutado a palavra estereótipo, preconceito. Uma vez num estágio, eu estava ajudando uma dupla. Estava trabalhando, dando aula e tal, e eu tenho um hábito assim, meio atravessado de às vezes entrar junto na aula e ajudar o estagiário, conversar, porque eu conheço as turmas há algum tempo. E eu perguntei para a turma assim, o que é honestidade? Aí um falou assim, mas óbvio, né? Um dos estudantes era no 5º ano. Estou errado de novo aqui, desculpa. Comportado, não é? Um disse lá, bom, falar a verdade. Mas o que mais a honestidade diz? O que é ser honesto? Você tem umas coisinhas às vezes simples, né? Simplesinhas, mas de abrindo a caixa de ferramentas, né? Abrindo a caixa de Pandora e talvez ofertando vocabulário para a criançada, para os jovens. Acho que essa pode ser uma outra pista interessante para a gente poder ir se apropriando do mundo. Isso é garantia de prover um outro laço social? Não é garantia. Mas nos dá a condição de talvez olhar para o mundo, né, e representá-lo e vivê-lo de outro jeito. As heranças do contexto escolar. Essa é uma outra ideia que eu queria provocar vocês. Assim. Quando nós chegamos numa escola, professores, professoras, né, muita coisa já nos precedeu. Aliás, às vezes a gente está tanto tempo na escola que a gente já nem lembra mais como é que era antes de nós. Né? Ou seja, a gente recebe muitas heranças, né? Institucionais, de prática dos estudantes, do jeito de gerenciar a escola, né? Da própria gurizada e até nossa, né? Isso às vezes vai nos jogando num modus operandi quase repetitivo, recorrente. E eu queria trazer uma fala da Elizabeth Godinesco. Ela vai nos provocar essa ideia de lidar com a herança. Ela, no diálogo com o Derrida, ela vai falar de que o melhor jeito de ser fiel a uma herança, de lidar com uma herança, é ser infiel a essa herança. Opa. Como assim? O melhor jeito de se posicionar na câmera, o melhor jeito, ela vai dizer melhor não, né? Uma maneira interessante, né? Ela fala melhor, eu estou aqui para não parecer muito prescritivo, mas de ser fiel é ser infiel, ou seja, não tomar essa herança ao pé da letra, é poder surpreender, né, as práticas, aquelas coisas que já vêm acontecendo conosco, com a escola, com o lugar, com as pessoas, poder surpreender nas faltas, nas falhas, nas novidades. Quando a Cleide nos traz aí a ideia do registro das aulas nas redes sociais, gente, mas aqui a aula sempre foi assim, era a corrida, o jogo, depois o alongamento. Eu quero trazer para vocês aqui um outro negócio. Como é que vocês veem isso? Quer dizer, poder aí escapar um pouquinho do mais do mesmo, né?
Por isso essa provocação de não receber essa herança na totalidade. Eu tenho que fazer assim, assado. Né? Mas como é que eu posso surpreender essa herança, né, na sua incompletude, nas suas falhas? Então, para fechar de verdade, né, queria trazer uma provocação aí, que é uma provocação às vezes meio... que deixa a gente meio engolesmado, assim, né? Mas assumir o impossível do educado. Impossível do educado? Tá de sacanagem comigo, né, Lisandro? 20, 30 anos trabalhando, fazendo isso na escola, no tempo de faculdade, especialização, formação. Impossível educar. Essa é uma formulação que o velho Freud, né, formulou lá quando ele inventa essa ideia da psicanálise, assume a ideia do inconsciente, né, ele vai falar dessa ideia do impossível. A palavra ela é um pouco impactante à primeira vista, mas ele vai falar que existem 3 impossíveis. Né. Ele diz que um impossível é o governar. Não governa. A gente cerca, pune, impõe, mas delega, mas o governar ele é plenamente impossível. Um outro impossível ele vai falar que é a própria psicanálise, né? A própria psicanalizar, analisar, ou seja, tratar o outro, né, pela palavra, pela escuta, curar o outro, é impossível. A gente vai em direção a. E o terceiro que ele fala, né, é o educar. Vocês veem o que tem em comum nesses 3 ofícios, que ele brinca com essa ideia do impossível. Em comum é a relação com o outro, a relação com o humano. No educar, no governar, né, e no analisar o outro, é a relação com o outro. Ele vai falar do impossível não como algo inviável, mas como algo que não se alcança na sua plenitude. Que não é possível se dar de maneira pronta, acabada, definitiva. Uma perspectiva freiriana é o que a gente vem falando de um inacabamento. Então veja, essa ideia do assumir o impossível, Vânia, está um pouco próxima daquela ideia que eu falava antes lá, de que algo sempre escapa da relação. Porque se escapa, abre espaço para a alteridade do outro. Daí eu posso... Para a invenção do outro. Crescer. E a sequência da vida. Agora vejam, crescer é uma bela sacada. É um pouco a ideia de novo, né, do não ser fiel à herança. Eu faço tudo que esse professor me diz. Não, não faço. Algumas coisas eu faço, não faço. Vou fazer do meu jeito. Que bom. Mas isso nos pega um pouquinho. Nos pega. Porque um pouco do ideário se acumulou ao longo da história pedagógica e da escolarização, é de que, bom, a escola e os professores e tudo que a gente gestou, vamos colocar no caminho da salvação. Se a gente olhar para aquelas ideias de um laço social complexo, vejam onde é que a coisa se fecha. Eu chamava a atenção de um laço social complexo, diverso, absolutamente heterogêneo. Se a gente assumir essa ideia e de que algo sempre escapa, né, a gente pode pensar nessa ideia de o educar, né, que não é algo que vai ocorrer na sua plenitude, ou seja, não, é algo do impossível, mas não é inviável. Por isso, eu chamava a atenção de seguir plantando. É preciso seguir lá orientando, propondo aula, sendo no Instagram, sendo na quadra, fazendo ginástica, lutas, esportes, enfim. É importante e necessário isso. Então, o que eu queria chamar a atenção é que reconhecer o impossível, né, é para a gente poder escapar um pouquinho do registro, né, da impotência. Eu não consigo, esse aluno não faz, eu não vou fazer tudo mesmo. Então, eu diria que uma das palavras para hoje aqui, talvez nos chamar a atenção desses desafios aí da escolarização, de escapar do registro da impotência e pensar que aquilo que a gente
gente labuta todos os dias ali, está produzindo algo sim nos sujeitos. Nem sempre é aquilo que a gente aspira ou que os grandes gestores aspiram, mas está produzindo. Eu acredito em vocês, não tenho dúvida disso. Por isso que a ideia do impossível é diferente da impotência. O registro do impossível está na ordem de reconhecer os limites do que é o trabalho com o outro, do que é o trabalho de interações humanas. E a impotência está na ordem daquela onde, de fato, estou imobilizado e daqui não dá para sair. Nesse sentido, minha gente, apostar na potência do encontro pedagógico, resgatar a artesania. A palavra resgatar pode parecer meio clichê, né? Resgatar, mas enfim, visibilizar, né? Trazer à tona assim, a artesania e a sensibilidade do nosso trabalho. Aquilo que a gente constrói todos os dias, às vezes, seja na advertência, na briga com a turma, do recolhe tudo, volta para a sala, né? Na aula vivida plenamente, com satisfação, mas enfim, na sensibilidade e artesania que a gente produz todos os dias aí. Apostar na potência do encontro em tempos de relações virtuais, né? De inseguranças, de medo de circular, das dificuldades de estarmos uns com os outros. A escola segue sendo um espaço disso, né? De encontro um com o outro, de sentir olhares, de sentir emoções, de sentir a vida, que é uma vida diferente daquela vivida, bom dia, grupo, né, via WhatsApp. Que tá na conta, é do nosso laço social hoje. Mas não é o mesmo bom dia, aquela, velho, mas eu tô vendo que tu tá meio chateado hoje. O bom dia do WhatsApp camufla isso tudo. Mas o bom dia... Mas eu fiz um grupo do WhatsApp. Olha só. De voleibol. Tá bombando. É? Eu fiz um grupo do... Eu não. Eu encarreguei um aluno. Eles fazem o grupo e aí eu insere, né? Tá bombando. Olha aí. Tá bombando, tá bem legal. Eles devem ter 500 mensagens agora. E conseguem se encontrar no dia a dia junto? Sim, todos os dias são meus alunos. Essa né? Eu convivo com eles e como a gente tem jogo, melhor assim, professor. Então tá. E eles ficam postando, e eu vou ali dou um pitaco, coisa e tal. E eles conversando, é claro, que ainda vão manter o nível, né? Sim, mas falam algumas coisas. Vão se reconhecendo. E para eles é legal, bem bacana. Maravilha, que legal. E eu fico bem feliz por eles. Pelo legado deixa aí. Deixa na cadeira. Fica no microfone. Pois é. Esse era do tempo da máquina da datilografar, né? Agora esse aqui já é, como é que é? Wi-Fi. Bom, mostrar um videozinho para vocês, tem 1 minuto e meio, ele é curtíssimo, de uma provocação que o Gilles Deleuze, ele diz assim, o que é e para que serve uma aula? Obviamente, moçada, que essa ideia aqui não tem a pretensão de ser a verdade definitiva, vocês viram que a minha fala não caminhou por aí, né? Mas uma provocação para pensar aí o que se pode tirar de uma aula, desse encontro pedagógico que eu chamava a atenção. Donc, pour moi, un cours, ça a toujours été quelque chose qui n'est pas destiné à être compris dans sa totalité. Un cours, c'est une espèce de matière en mouvement, c'est vraiment une matière en mouvement. Et c'est pas vrai que donc, pour moi, un cours, ça a toujours été quelque chose qui n'est pas destiné à être compris dans sa totalité. Un cours, c'est une espèce de matière en mouvement, c'est vraiment une matière en mouvement. Et c'est pas vrai que c'est musical. Et donc, chaque groupe, ou chaque étude Diga o pessoal pediu alguma coisa, desculpa. Deixar a tela cheia. Melhor assim. Essa legenda. Entendi, desculpa. Vamos voltar, é rapidinho para cima. Donc, pour moi, un cours, ça a toujours été quelque chose qui n'est pas destiné à être compris dans sa totalité.
Un cours, c'est une espèce de matière en mouvement, c'est vraiment une matière en mouvement. Et c'est par là que c'est musical. Et dans lequel chacun, chaque groupe, ou chaque étudiant à la limite, prend ce qui lui convient. Un mauvais cours, c'est quelque chose qui, à la lettre, ne convient à personne. Mais on ne peut pas dire que tout convienne à n'importe qui. Donc, il faut que les gens attendent. Presque à la limite, c'est évident qu'il y en a qui dorment à moitié. Voilà. Et alors, par quel mystère ils se réveillent au moment qui les concerne? Il n'y a pas une loi disant d'avance, ceci va concerner un tel, c'est même pas les sujets qui les intéressent, c'est autre chose. Un cours, c'est de l'émotion. C'est autant d'émotion d'intelligence. S'il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien. Il n'y a pas aucun intérêt. Donc, il n'est pas question de tout suivre, même de tout écouter. Il s'agit de se réveiller à temps pour saisir ce qui vous convient personnellement. Et c'est pour ça qu'un public très varié est très très important, parce qu'on sent très bien les centres d'intérêt qui se déplacent, qui sautent d'un tel à un autre. Et ça forme une espèce de tissu splendide, quoi, de texture, quoi, de texture. Donc, Bom, conseguir o link, oi? disponibiliza no Sim, e simplesinho, se a gente botar assim no YouTube, Deleuze e aula, vai vir isso aqui. Bem isso, Deleuze, D-E-L-E-U-Z-E, aula no YouTube, bem facinho. É uma formulação interessante, né? Vale a pena depois reassistir, olhar as expressões, é bem curtinho, né? Mas enfim, vamos colocar ele no slide? Vejam, essa provocação dele é uma provocação interessante, né? Ela evoca essa ideia da artesania, da invenção e da sensibilidade que ocorre todos os dias. Eu tenho elevada convicção de que isso é o que mobiliza muitos de nós, é o que alimenta e sustenta o trabalho de muitos de nós. Eu faço votos, rogo que esse espaço que inicia hoje, né, que atravessa essas 40 horas de curso de extensão, possa ser um pouco desse combustível para a gente alimentar essa partícula indestrutível aí do desejo, né, que é aquilo que todo dia nos mobiliza lá, estar com crianças e jovens aí, produzindo e legando algo, né, para eles, porque não é só legar para eles, é legar para o mundo e legar isso para uma existência, né, legar isso para o antropoceno, ou seja, para essa condição que a gente vive hoje. Nesse sentido, o trabalho que cada um de nós, com os seus limites, problemas, dificuldades, empenha aí, é um trabalho importante, necessário e potente, né? Que a gente possa reenxergar isso, trazer isso à tona, empoderar-se com isso aí e seguir sustentando o nosso trabalho. Gente querida, super grato pela atenção, pelos diálogos, participações de vocês. Eu fico por aqui, deixei umas referências, depois eu posso passar para o pessoal disponibilizar os slides e tal. Fica mais um ali, deixo o meu contato também e fico à disposição para a gente seguir conversando, tá bem? Super grato pela... Então, pessoal, nesse momento a gente vai fazer o intervalinho.